Beleza, pessoal. Então, eu passei algumas atividades para vocês, surgiram algumas dúvidas, pelo menos 2 alunos me notificaram, quanto ao acesso às portas do microcontrolador, não foi isso? Então, vou abrir vou compartilhar minha tela aqui e abrir um exemplo no MPLab. Deixa eu apagar isso aqui. Todos estão vendo a tela do MPLab? Sim. Beleza. Então, o primeiro passo de qualquer projeto, acho que eu gravei uma aulinha ensinando a criar um novo projeto. A gente vai criar um novo projeto, a gente vem em arquivo, novo projeto, um projeto standalone, avançar. A gente vai selecionar o microcontrolador, eu vou digitar diretamente o código do microcontrolador, PIC, 16F628, pode ser 628, 628A, qualquer um dos dois. Eu escolhi esse microcontrolador por ser um microcontrolador mais simples. E porque o livro também, texto do curso, adota esse microcontrolador como padrão. Avançando, a gente não vai gravar diretamente, todas essas primeiras ferramentas aqui são todas de gravação. Eu posso escrever o código em Assembly e gravar direto numa placa de desenvolvimento, mas no caso a gente só vai simular o código, então eu venho aqui em simulador, avançar. A gente vai escolher qual compilador que vai montar o código Assembly, é o MPASM. Pronto, até aí acho que não tem novidade. E eu vou criar como nome do projeto, vou botar exemplo portas. Porte. E finalizar. Beleza, criei o projeto exemplo port, mas até então, deixa eu fechar isso aqui. Salvar. Até então, nesse exemplo não tem nenhum documento, nenhum código para ser gravado. Então a primeira coisa que eu vou fazer é clicar no botão direito, New, Assembly ASM File. Provavelmente, se a primeira vez que você gera um código, vocês vão ter que vir em outros e escolher lá o código Assembly. No vídeo que eu fiz, tem mostrando o procedimento, mas como eu já fiz um projeto aqui de acesso direto, digo que é um novo código Assembly. O nome desse código eu vou botar portas, chamar de portas. Eu vou salvar na minha pasta padrão e finalizar. Pronto. Aí eu comecei, tem um código em branco. E de início eu vou fazer um código com erro, depois a gente vai corrigir o erro. Certo? Mas já estou avisando a vocês que esse código não vai dar certo. Então, eu vou fazer um código para ler um valor de um registrador, escrever numa porta, ler o valor da porta, escrever em outra porta, um código bem simples. Então, primeira coisa que a gente vai começar no código, a gente sempre tem que dar uma tabulação. Mais adiante no curso vai ficar claro o que vai nessa primeira coluna de tabulação, mas todo o nosso código Assembly vai deslocado de uma tabulação. Então, primeira linha de código, org00, H, para indicar que a próxima instrução será salva no primeiro endereço de memória, ou seja, no endereço 00 da memória de programa. Então, beleza. Pronto, isso aqui não é uma instrução Assembly, esse org00, é simplesmente uma instrução de compilação. Então, venho com a primeira linha de código, vou carregar um valor em W, lembrando da estrutura do nosso microcontrolador. Ele é um microcontrolador com 2 barramentos. Ele tem um barramento de programa e um barramento de endereços, de dados. Então, a gente não consegue enviar uma informação diretamente do barramento de programa para o barramento de dados. Todo esse tráfego de dados precisa passar pelo registrador W ou pela unidade lógica aritmética. São 2 barramentos distintos, um está do lado do outro. E o W, como registrador de trabalho, é o registrador que vai ser usado para transmitir a informação de um barramento para o outro. Então, a gente vai carregar W com o valor que eu quero escrever na porta. As portas que são periféricos, estão todos nos barramentos, está totalmente conectado ao barramento de dados. Então, a gente vai mover um valor para a porta, então move um valor literal para W, certo? Qual o valor? Vou escolher um valor qualquer aqui, vou escrever 100 em decimal, então D, aspas, 100,
Se tiver alguma novidade aí para vocês, ou tiver alguma dúvida em relação a cada um desses comandos que eu estou falando ou escrevendo, podem me interromper, porque a gente interrompe e explica direto para não deixar para o final e ficar acumulando. Então, move LW 100, movi, carreguei W com valor 100. Agora eu vou mover o valor de W para a porta A. Então, move WF, a porta, todos os periféricos estão mapeados na memória de dados. Então, se a gente olhar aqui, ó, Special Function Register, um dos registradores de função especial, tá aqui, cadê? Port A. Tá aqui o port A e o port B. Então, escrever na porta ou escrever no registrador é a mesma coisa. Então, a gente move WF port A. Certo? Então, teoricamente, eu vou escrever o valor de W na porta A. E meu código vai encerrar com isso mesmo. Então, termino com um end aqui. Bem, para testar o código, a gente vai compilar o código. Pode ser feito diretamente aqui, nesse botão. Deveria, pelo menos. Ah, foi. E houve um erro. Todo mundo está vendo o erro aqui? Símbolo not previously defined. Ou seja, esse símbolo port A não foi definido previamente. Certo? Por que isso acontece? Porque, a princípio, no meu código aqui, apesar de no projeto eu ter especificado qual é o microcontrolador para o qual esse projeto vai ser gerado, no meu código eu não estou dizendo aqui qual é o microcontrolador. Certo? Eu não estou especificando qual é o microcontrolador para o qual esse código será gerado. Então isso será feito com a seguinte linha de código. A gente vai fazer um include aqui no início do código, no cabeçalho dele. Include 16F628A.inc, abre aspas. Pronto, vamos ver se agora melhora. Resolve o problema. Opa, não achou? Oh, desculpa, perdão. Faltou um P aqui à frente. Então vai ser include P16F628A.inc. Pronto, e agora compilou o código. Na verdade, o que é que eu estou fazendo incluindo essa linha de código aqui? Esse arquivo aqui, P16F628A.inc, ele contém todos os, digamos assim, mnemônicos da memória desse microcontrolador. Ou seja, lá dentro desse arquivo eu tenho lá uma linha equivalente a essa aqui, ó. Eu poderia fazer isso, que é esse include que eu coloquei aqui. Eu poderia fazer port A equal to, qual é o endereço da porta A? Eu venho aqui no registrador de função especial, é o endereço 05 equal to hexadecimal 05. Eu poderia fazer essa linha de código, que eu já salvo todo o mapeamento, todos esses apelidos no microcontrolador 628A, eu já carrego todos eles, ou posso vir aqui e especificar manualmente apenas o apelido que eu vou usar, que é a porta A. Certo? De maneira geral, a gente sempre inclui tudo do microcontrolador que a gente está trabalhando. Então a gente vai vir com essa linha de código aqui, P16F628A.inc. Eu já compilei o código, eu vou reiniciar o código, certo? Reiniciei ele. Então, program counter, cadê ele? Tá aqui, program counter, está apontando para o endereço 00, H da memória, que vai ser o endereço da próxima instrução a ser lida. Vocês estão me ouvindo? Porque está um silêncio. Sim. Pronto, beleza. Então, na hora que a gente executar essa linha de código, com esse step into, eu devo carregar o valor 100 no registrador W. Então, step into, carreguei o valor 100 no registrador W, 100 em decimal, em hexadecimal é 64. Se nós viermos aqui no registrador de função especial, no SFR, eu tenho um W aqui, eu consigo visualizar em decimal, o valor também está carregado em W.
Até o momento o port A está com 0, 0, a porta tem 0 valor. Então se tudo ocorrer bem, ao executar a próxima linha de código, que é essa daqui, o que eu vou fazer é copiar o valor do wreg no port A que está aqui embaixo. Vou levantar isso. No port A. Então, mais uma linha de código. Opa. Perdão. Na verdade, eu executei a linha e reiniciei meu microcontrolador. Em alguns casos, eu não sei muito bem porquê, eu preciso colocar um nope aqui no final. Pronto, deixa eu recompilar esse código aqui. E explicar o que foi mais ou menos o que aconteceu. Da maneira que eu entendo, né? Então, reiniciei o código, vou voltar para o registrador de função especial, wreg está com 0, vou carregar wreg com 100. Pronto, carreguei wreg com 100, está aqui. 100, vou mover para o porta A agora novamente. Movi para o porte A e nada aconteceu com o porte A. Mas agora eu parei o código no final, após a execução da linha. Bem, por que nada aconteceu? Não sei se vocês lembram, para a configuração das portas a gente tem dois registradores envolvidos. O porte A e eu tenho um registrador chamado TRIS-A que também está envolvido na configuração das portas. O que é que esse registrador TRIS-A faz? Ele especifica se a porta vai estar configurada para entrada ou saída. Certo? Se os bits da porta estão configurados para entrada ou saída. Então, se os bits estiverem configurados para entrada, cadê o TRIS-A? TRIS-A está no banco. Aqui, o TRIS-A. Cadê? TRIS-A. Se os bits estiverem configurados como saída, se eu tentar, como entrada, se eu tentar escrever alguma coisa, eu não vou poder escrever porque a porta está configurada para funcionar como entrada. E é exatamente o que aconteceu. A porta está configurada para funcionar como entrada. Todos os bits da porta estão em nível lógico 1, que quer dizer que ela está funcionando como entrada. Então preciso escrever 0 em todos os bits do registrador TRIS-A. Então vou acrescentar mais uma linha de código aqui, antes de escrever na porta, que é clear clr f, e aqui eu venho TRIS-A. Bem, da mesma forma, se eu tivesse feito aqui port A equal to 06, eu teria que fazer a mesma coisa, TRIS-A equal to 85. Por isso que é melhor carregar todas essas, digamos, variáveis. Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que também não vai dar certo. Tem mais um detalhe. Foi. Beleza, pause, reiniciar. Então volto para o gerenciador de função especial. Step into. Carrego o wreg com 100. Limpo todos os bits de 3A. Vamos ver se foi. Não aconteceu nada. Então novamente não funcionou. Está faltando mais um detalhe. Aí a gente precisa voltar lá para o mapeamento da memória, do microcontrolador, PIC. E se vocês olharem, lembrarem lá, voltarem lá para olhar os vídeos da distribuição das portas, o registrador TRIS-A, ele não está no banco 0. Então, em que banco eu estou? Eu estou no banco, cadê? Banco 0. O TRIS-A está no banco 1. Então a gente precisa ir para o banco 1 para poder manipular o registrador TRIS-A. Ô, professor, rapidinho. Diga. É porque eu tô fazendo assim, simultâneo com o senhor, só que quando eu tô colocando pra compilar, ele entra, tipo assim, começa a carregar e não termina mais. Pronto, exatamente. É porque na hora que você apertou aqui para compilar, começou a compilar, automaticamente ele compilou e inicia a execução do código. Ele está rodando aqui o código. Certo? Eu preciso pausar o código, pausar e apertar aqui para reiniciar. Aí ele volta para a primeira linha de código. Entendi. Ok? Ok, obrigado. Pronto. Aí eu vou parar aqui. Então, o TRIS-A está no banco 1 e a gente está no banco 0. Então, eu preciso ir para o banco 1 para modificar alguma coisa no TRIS-A e depois voltar para o banco 0. Então, para ir para o banco 0, para o banco 1, eu preciso que o bit RP0 seja igual a 1, porque eu vou ter RP1 igual a 0 e RP0 igual a 1 e eu estou no banco 1. Então, isso eu vou fazer. Esse vídeo eu acabei ainda não colocando para vocês. Na verdade, eu achei que eu já tivesse postado esse vídeo das instruções lógicas e acabei me passando. Eu não postei, mas eu vou postar ainda hoje à noite. Mas isso é feito com o comando bit set
BSF. Esse comando aqui ele vai pegar um bit de um determinado registrador e levar a nível lógico 1. Bem, aí eu preciso especificar qual é o registrador que eu quero manipular. O registrador de status. Qual bit do registrador de status eu quero levar a nível lógico 1? O bit RP0. Certo? Ou poderia escrever aqui 5 simplesmente, porque o bit 5 corresponde ao RP0. Bem, finalizado isso, eu preciso voltar para o banco 0, porque o port A está no banco 0. Então eu preciso bit clearf status, vírgula, RP0. Normalmente, nos meus códigos, para eu sempre, na medida que eu vou desenvolvendo o código, eu saber em que banco eu estou, sempre que eu troco de banco, eu faço uma marcação. Então, eu boto aqui banco 1, significando que nesse momento eu estou no banco 1. E com isso aqui eu voltei para o banco 0. Então voltei para o banco 0. É uma maneira que eu trabalho para tentar ter sempre o controle de qual banco eu estou operando. E se tudo ocorrer bem, agora vai funcionar. Pronto. Está rodando o código, pauso, reinicio o código. Eu volto aqui para o testador de função especial. Ixi, peraí. Tá ok. Então vamos lá, step into. Movi 100 para o registrador W. Agora eu vou me dirigir ao banco 1, eu estou no banco 0 aqui. Fui para o banco 1. Vocês conseguem ver o cursor do mouse aí também? Sim. Ah, beleza. Estou aqui no banco 1. Sim. Agora eu devo escrever 0, clearf, escrever 0 em todos os bits do registrador triz A. Cadê o triz A? Deixa eu descer aqui. Pronto, tá aqui triz A. Opa. Não escrevi 0. Não escrevi 0 nos bits do registrador triz A. Na verdade, teve um dos bits que continua como saída aqui. Mas vamos ver se o código funciona, vai até o final. Depois volto para o banco 0. Voltei para o banco 0. E agora eu vou mover o conteúdo do registrador W para o port A. Então movo o conteúdo do registrador W, que também não funcionou. Cadê? Desculpa, para o port A. Então port A, se eu comparar com o registrador W, eu consegui manipular esse bit, mas 2 bits aqui eu não consegui manipular. Deixa eu ver, triz A, beleza. Por que eu não consegui manipular esses bits? Eu vou compartilhar uma outra tela aqui com vocês. Cadê? PIC 16F628A. Me desculpem pela sequência, porque é muita novidade essa questão das aulas remotas, então a dinâmica de aula ficou um pouco confusa, não sei se está legal para vocês, mas deixa eu parar aqui a apresentação e compartilhar outra tela. Janela do Chrome. Não. Como é que eu compartilho isso aqui? Um separador do Chrome. Esse aqui. Pronto. Então, se vocês olharem, tá aparecendo aí? Tá, sim. Beleza. Então essa aqui é a descrição dos bits do microcontrolador PIC 16F628A. Então cada pino dele tem múltiplas funções. Vamos olhar especificamente nos pinos da porta A. Então a porta A eu tenho um RA, o AN, que é uma entrada analógica, VRF, também tem um oscilador aqui na porta A, tem oscillator, tem um Master Clear Reset no pino 4, tem outros 2 pinos aqui de osciladores. Então, assim, em momento algum no nosso código anterior ali, a gente especificou para o microcontrolador, por exemplo, se eu precisar acessar todos os pinos da porta A, eu preciso desabilitar o Master Clear Reset, preciso desabilitar o oscilador, eu preciso dizer para esse microcontrolador que eu quero ter acesso a todos os pinos da porta A como entrada e saída, certo? Isso é feito por um registrador, na verdade não é um registrador, é uma palavra de configuração do microcontrolador. Essa palavra de configuração é gravada ou armazenada
durante a programação do microcontrolador. Eu programo essa palavra para informar para o microcontrolador como é que vão funcionar essas portas. No caso da simulação, como é que a gente faz isso? Vou voltar aqui para a tela anterior. Cadê esta apresentação? Parar. Vou voltar aqui para o MPLAB. Isso é feito através desses configuration bits aqui. A gente vem aqui nesses configuration bits e a gente precisa dizer que a gente vai desabilitar todas aquelas coisas ali. Então, se a gente olhar aqui, eu estou usando o oscilador externo. Eu vou dizer que eu vou utilizar o oscilador interno e os bits vão funcionar como I/O, os pinos da porta. O watchdog timer eu vou desabilitar também, não precisa. Power up timer também off. Master clear reset eu também não vou usar o Master Clear Reset, porque eu quero aquele pino do Master Clear Reset como entrada e saída. Vou desabilitar tudo aqui, botar tudo off, certo? Tudo off. E agora? E agora eu venho aqui para baixo. Acho que esse botão aqui, porque está na frente. Ah, perdão. Eu preciso parar a simulação para gerar esse código. Então vou gerar. Por que não está funcionando? Perdão, int.rc.io esse aqui, viu? F-Oscillator. Não entendi o que aconteceu aqui não. Eu deveria poder gerar esses códigos aqui embaixo. Quem foi que está me acompanhando aí? Foi eu, mas eu desisti porque eu não consegui. Por que é só para digitar o código? Digitar esse mesmo código que eu Eu tô... digitei, mas quando eu rodava, não estava ainda a parte das portas, não estava mudando, no caso. As portas não estão mudando? É porque eu estou fazendo errado meio que de propósito. Para mostrar os problemas que... Eu poderia trazer o código pronto, mas eu estou construindo o código errando meio que de propósito. Eu só não queria errar de propósito isso aqui tá agora, porque eu deveria apertar esse botão aqui e ele gerar um código de configuração para o meu controlador. Eu vou tentar. Eu não sei porque não está funcionando. Veja se no seu funciona aí. Eu preciso estar na compilação para fazer isso? Não, né? Não, deveria ter que estar com o código parado. Eu posso apertar em qualquer um desses, no caso. Você vai botar tudo off. Professor, Oi. eu estou fazendo um outro código aqui parecido e deu o mesmo problema. Eu fechei essa abinha aí do Configuration Bits e abri de novo. Aí apareceu a opção. Deixa eu ver aqui. Agora tá ativa. int.rc.io. O resto tudo off. Pronto, eu vou gerar o código. Aí ele vai gerar o código de configuração para esse controlador. Na verdade, na hora que eu gero esse código, ele já tem aquela primeira linha aqui, ó, include PIC P16F628A.inc. Ele tem algumas configurações aqui. Ele diz qual é a palavra. Conseguiram agora? Tá vendo? Então, sim, consegui. Então pronto, essa é a palavra que ele vai escrever, mas essa palavra quer dizer o que nessa palavra? Eu tenho o oscilador, ele vai trabalhar com um oscilador interno. Não, peraí, desculpa. Eu vou fazer na mão isso aqui. Eu vou corrigir aqui uma coisa. Então vou copiar isso aqui tudo, Ctrl C, jogar aqui dentro. Isso aqui eu vou chamar, eu vou mudar um pouquinho. Eu vou colocar um oscilador interno.
int, um oscilador interno do tipo RC, e os pinos eu vou utilizar como IO. Só para não ter que mudar aquele código de configuração de novo, ter que abrir aqui, eu poderia fazer int, oscillator, IO, generate source, copiar, eu já modifiquei direto a linha de código, certo? A mesma coisa. E substituir aquele include P1662FA. E vamos compilar novamente o código, vamos ver se agora vai. Acredito que agora vai. Putz, escrevi alguma coisa errada aqui. Int OSI.io. OSI.io. Essa configuração é para quê mesmo? É para especificar como cada uma das portas do controlador vai funcionar. Então, primeiro isso aqui eu estou dizendo que o oscilador, o cristal, ele vai utilizar o cristal interno, ele já tem um oscilador interno, ele vai utilizar o oscilador interno, e o bit, os pinos onde eu conectaria esse cristal, esse oscilador, vão funcionar como entrada e saída. Eu estou desligando o circuito de watchdog, mais adiante no curso a gente vai falar sobre o circuito de watchdog. Eu estou desligando também o circuito de power up. Eu estou desligando o pino de master clear reset, ou seja, o pino onde eu poderia botar um botão para dar reset no meu controlador. Eu estou desabilitando ele porque eu quero utilizar ele como I/O, e eu desliguei todos esses outros periféricos dele também. A gente não vai precisar trabalhar com eles, eu deixei todo mundo desligado, certo? É só para, na verdade, o objetivo central é liberar o acesso a toda a porta A. Agora eu vou compilar novamente, porque alguns pinos da porta A têm dupla função. Pronto, compilei, agora está rodando, pausa, reinicio novamente, Special Function Register, e aí vamos lá, Step Into, movo 100 para o WREG, me dirijo ao banco 1, estou agora no banco 1, agora a gente vai manipular o registrador de status, cadê ele? Está aqui, ou de tris.A, que foi que eu errado agora? Tris.A não foi a 0. Ah, entendi. Perdão. Vamos seguir aqui com a simulação. Eu cometi um erro aqui. Tem mais um aluno. Beleza, na verdade eu cometi um equívocozinho na simulação. Então vamos voltar aqui para os bits de configuração, que eu vou explicando cada um desses passos novamente. Então primeiro foi o oscilador, então configurei o interno oscillator I/O. O que é que eu fiz quando eu faço isso? Quando eu coloco ele, quando eu faço essa configuração como oscilador interno I/O. Estou dizendo que eu vou aplicar uma função de entrada e saída ao bit RA0, RA6, ou seja, o pino 6 da porta A. Eu vou aplicar uma função de entrada e saída ao pino 7 da porta A. Certo. No Master Clear Reset, eu fiz a mesma coisa. O pino RA5 também vai funcionar como uma entrada digital. E o pino B4 também vai funcionar como entrada e saída digital. O detalhe é o seguinte, o pino RA5 ele não pode funcionar como uma saída. Ele só pode funcionar como entrada. Por isso, na hora que eu tentei manipular aqui o tris.B, o tris.A, se a gente olhar esse bit aqui, ele não foi nível lógico 0, porque ele corresponde ao bit, aqui é o bit 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o bit 5, que manipula o RA5, ou pino 5 da porta A. Esse pino 5 da porta A só pode trabalhar como entrada, ele não pode operar como saída. Por isso eu não consegui levar esse bit a nível lógico 0. A gente poderia refazer o mesmo procedimento para o porte B, mas vamos só seguir aqui com esse código, só como exemplo, na verdade, né?
Então, manipulei todos os outros demais pinos do porte A, à exceção do pino 5. Agora eu vou voltar para o banco 0. Banco 0. Agora eu vou escrever o valor de WREG no porte A, à exceção desse pino aqui que eu não vou poder manipular ele. Então, step into, eu copiei esse valor está aqui, esse valor está aqui, infelizmente esse daqui, esse pino só pode funcionar como entrada, não posso manipular ele, posso trabalhar com ele como saída. Vamos fazer o negócio correto agora. O porte B eu sei que eu posso manipular ele como todo. Então, eu posso simplesmente trocar aqui 3A por 3B, porte A por porte B. E compilo o código novamente. Pauso, reinicio. E vamos seguir a sequência. Então, primeiro, movo o valor 100 para o WREG. Carreguei WREG com 100. Depois, me dirijo ao banco 1. Tá aqui banco 1. Depois, limpo todos os bits do 3B. Tá aqui o 3B, todos os bits dele estão em nível lógico alto. Vou lá todo mundo para nível lógico baixo, ou seja, configurei todos os pinos do porte B como saída. E agora volto para o banco 0, voltei para o banco 0, e agora eu movo o valor de W para um registrador, que é o caso do registrador B. Então eu vou mover o valor de W para B, cadê B? B está aqui. Na verdade já tinha rodado esse código, então já estava carregado o valor de W em B. Carreguei o valor de W em B. Certo? Se eu quiser ler de uma porta, eu posso fazer a mesma coisa. Eu posso... vou pegar agora o valor de... continuar o código aqui. E vou mover o conteúdo do registrador do porte A para o porte B. Então, se eu quiser mover o conteúdo do porte A para o porte B, eu preciso passar pelo WREG. Então, eu vou move. Eu posso fazer isso de duas maneiras. Eu posso fazer move F, porte A. Então, eu vou mover porte A 0. Então, eu vou mover o conteúdo do porte A para o registrador W, ou eu posso fazer a mesma instrução de outra forma. Isso não faz parte dos comandos da linguagem assembly, mas o compilador nos dá esse recurso. Eu posso fazer move fw porte A. Certo? Isso aqui não faz parte do conjunto de instruções assembly desse PIC, mas o compilador nos dá essa opção. Ao invés de escrever porte A0, eu posso escrever move F, W. Então eu vou mover o conteúdo de F para W. Quem é F? Porte A. As duas maneiras estão corretas. Ou melhor, apresentam o mesmo funcionamento. Mas eu vou tirar isso aqui. Vamos continuar com a assembly formal. Move FWA. E agora eu vou mover move WF porte B. Então agora eu vou mover o conteúdo de A para W. Depois movo o conteúdo de W para B. De W para B. Então vamos compilar esse código, parar aqui, compilar novamente. Pauso, reinicio. Vou para os registradores de função especial para acompanhar o funcionamento do meu código. Step into, carreguei W com 100, aquela parte inicial do código. Me dirijo ao banco 1, limpo 3B, coloco todos os bits como saída. Volto ao banco 0, carrego 100 no porte B, carreguei o valor 100 no porte B, como eu modifiquei o estado do porte B, ele fica em vermelho aqui também. Agora eu vou mover o conteúdo do porte A para W. O porte A, deixa eu ver como é que está, 3A, o registrador 3A tem todos os bits de nível lógico 1, significa que o porte A, todos os pinos estão configurados como entrada, mas eu vou modificar o estado, está todo mundo com 0 aqui no porte A, eu vou botar um valor aqui qualquer. Então posso modificar o valor do porte A simplesmente clicando 2 vezes nele e vou modificar em binário mesmo. Eu poderia clicar aqui, modificar em decimal, clicar aqui, modificar em hexadecimal. Eu vou modificar em binário, vou escrever
10101010. Pronto, modifiquei o valor do porte A e ao executar essa linha de código eu devo mover o conteúdo do porte A para W, aqui para WREG. Então movi, WREG assumiu 101010 e agora eu vou mover o conteúdo de W para o porte B. Modifiquei o porte B, certo? E é mais ou menos com esse conceito que vocês vão fazer o código daqueles exercícios de soma e subtração. Vocês vão ler o conteúdo do porte A, se não me engano eu coloquei o porte A, e escrever o resultado no porte B. Todos vocês entenderam o conceito aí do exemplo? Ô, professor, você colocou aquele já vírgula zero por conta de que mesmo? É isso. Essa vírgula aqui, eu especifico para onde será o destino desse movimento. Se ela for 0, eu vou mover o conteúdo do porte A para o registrador W. E se eu colocar aqui 1, eu movo o conteúdo do porte A para o próprio porte A. Eu nunca vi nenhuma função para isso não, mas eles disponibilizaram essa funcionalidade. Assim, entendi agora. É porque, na verdade, todas as operações com registradores, eu posso ter as duas opções de destino. Até mesmo a soma. A soma, se eu fizer ADDF, ADDWF, ADDF é WF. Eita, zerei a mente aqui. A mente falhou agora. ADDWF. DDLW, ADDWF. Eu vou somar o conteúdo do registrador W ao registrador F. Então, eu poder ADDWF porte A. Bem, o resultado dessa soma vai para onde? Pode ir para W ou ir para F. Se eu colocar aqui 0, o resultado da soma vai para W. Se eu colocar aqui 1, o resultado da soma vai para F. Certo? Então eu faria a soma e escreveria o resultado da soma no próprio porte A. Todas as instruções que envolvem registradores, eu posso manipular o destino tanto para W quanto para o próprio registrador. Sim? Não, quer fazer uma pergunta, mas Pode fazer. já entendi. Eu acho que eu entendi. Não, então pergunte para ter certeza que entendeu. Não, eu fiquei um pouco confusa só nessa parte porque lá em cima a gente utilizou o Move LW, depois a gente aí no caso estava transferindo um valor para a porta W. Aí depois a gente utilizou da W para F. Exato. Deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar outra. Professor, pode subir o código só um pouquinho, por favor, para a gente olhar a parte de cima? Eu vou fechar isso aqui. Pronto. No caso, o senhor, a primeira instrução foi uma instrução literal, não é isso? Exatamente. E as outras instruções já não são literais ou... Deixa eu explicar aqui. Só um minutinho. Deixa eu compartilhar uma outra tela aqui. Pronto. Esse é um diagrama aqui que eu achei do meu controlador PIC. Eu espero que deve ser parecido com o que a gente está trabalhando, mas foi o primeiro que eu achei. Essa é a arquitetura interna dele. Então eu tenho basicamente dois barramentos. Eu tenho esse barramento aqui do lado. Vocês estão vendo o mouse? Aparece o mouse para vocês? Sim. Pronto. Então, esse barramento aqui do lado é o barramento de dados. Tudo que envolve F, MoveF, ADDF, todas essas instruções que envolvem F operam nesse barramento. Tudo que é literal está armazenado nessa memória aqui, que é a memória onde é salvo o programa. Tudo que é literal vem dessa memória. Isso aqui está em outro barramento. Para eu passar uma informação desse barramento para o barramento de cá,
essa informação precisa passar aqui pela unidade lógica aritmética. Eu não consigo pegar daqui, dessa memória, e jogar para cá diretamente. Entendeu? Entendi. No caso, por isso que tem que fazer aquele caminho. Exato. Por isso que eu tenho que fazer... Na hora que eu faço move LW, eu pego o valor literal que eu coloquei lá, o 100, que está aqui na memória de programa, jogo para cá, venho para cá e jogo no W. Na hora que eu faço move WF, eu pego o valor de W, passo pela unidade lógica aritmética e jogo aqui no barramento. Aí essa informação pode ser dirigida para o porte A, porte B, para os timers, para todos esses outros destinos. É um caminho que a gente tem que fazer para jogar de um barramento para o outro. Por isso que a linguagem do PIC é um pouco carregada, porque a gente precisa fazer muita manipulação das variáveis para fazer uma operação, às vezes, relativamente simples. Entendi. Mais alguma dúvida? Acho que não. Rapidinho, só o final. Aí quando eu boto, tipo assim, o move WF, eu tô movendo do W pro F, e quando eu boto porta B, porte B, aí eu tô movendo para a porta B, não é isso? Exatamente. Do F para a porta B. Do F para a porta B. Não, do F não. Pronto. Do W para a porta B. Sim, o valor que eu transferi do W pro F e do F pro A. Não, é porque na minha cabeça ia passar pelo F em si, porque o F é o caminho. O F é o destino. Tá bom. Não entendi como a gente vai modificar os registradores. Eu não entendi como você se refere a modificar os registradores. Quais registradores estão? Eu não entendi qual registrador você está falando, Rodrigo. Porque, na verdade, deixa eu compartilhar novamente a tela aqui. Na verdade, todos esses aqui são registradores. Status, tris A, tris status, porte B, porte A. Todos esses são registradores. Não entendi como a gente vai modificar da porta A para ir. Ô, professor, porque na atividade tá lá no SIG, ele fala que você vai ter que ligar os registradores da porta A para combinar com 7 segmentos. Para Exato. você conseguir modificar. Como é que a gente vai mexer esses registradores? Que registradores seriam esses da porta A que ele fala lá? Que eu não entendi isso. No registrador não, eu acho que eu escrevi registradores, foi? Na verdade são os bits da porta A. Escreva números entre 0 e 9, de 0 a 9, representados em 7 segmentos na porte A do microcontrolador. Eu tô me confundindo então. É basicamente a representação de 7 segmentos, é aquela lá dos bits. Então é só voltar um pouquinho na aula lá que eu falo sobre os displays de 7 segmentos e associar. Eu acho que eu cheguei até a fazer associação aqui. Eu especifiquei como será a associação. Na verdade, quem quiser fazer um código mais sofisticado pode até criar uma codificação, pode escrever tipo 1, o código para escrever no display 1 e fazer um equal to, deixa eu ver como é que eu botei lá. O bit menos significativo é o 0, na porte A0, né? O segmento A é o porte A0. Então 1 vai ser, por exemplo, B. Vou botar tudo 00, 00, 00. Pronto. Tem 8 zeros aqui? Tem, né? Não. Tá faltando um. Pronto. Então esse bit aqui. Tá compartilhada a tela? Tá, né? Tá. Pronto, só fazer um. Tá. Então aqui é como se eu tivesse. Puxa. F
FEDCBA. Então, segmento A, B, C, D, E, F, G. Pronto, são 7 segmentos aqui. Então, eu sei na representação lá, o 1 é o B aceso e o C aceso. Então, eu vou escrever 1 aqui. Então, se eu fizer lá, se a gente trocar aqui esse código todo aqui, botar move LW 1, então vou carregar o valor de W com 1, que é esse código aqui. Aí eu faço a mesma sequência aqui, eu vou escrever na porta B a representação do 1 em 7 segmentos. Eu posso criar um outro código, 2 e assim por diante. Ou, nesse lugar aqui, move LW, esse valor 0, B, aí tem que fazer um código para cada um dos segmentos. Esse B eu que escolho é já o B da linguagem? Esse B aqui é de binário. É B de binário, D de decimal e X de hexadecimal. E H de hexadecimal. X de hexadecimal. Professor, 2 perguntas. Essa linha de código que você colocou em cima, EQ, B e tal. É uma variável, você criou uma variável aí? É, uma espécie de variável. Não chega a ser uma variável, na verdade eu prefiro chamar de apelido. Ah, ok. Porque, assim, se a gente pensar na variável, como é que numa linguagem de alto nível a gente declara uma variável? Quando você fala lá, numa linguagem de alto nível... Deixa eu apagar isso aqui. Tá criando confusão aqui no meu código. Numa linguagem de alto nível, quando eu digo que eu estou declarando a variável... por causa disso aqui. Numa linguagem de alto nível, quando eu declaro uma variável, que eu falo lá, por exemplo, em C, int A. O que é que vou fazer um C de me controlador, que mais a gente vai ver na segunda unidade. Int 8A. Eu estou dizendo para o meu controlador, eu vou criar uma variável inteira de 8 bits, cujo nome vai ser A. Ponto e vírgula aqui no final. Certo? O que é que o compilador vai fazer, o que o processador vai fazer? Ele vai reservar um espaço na memória e o nome desse espaço da memória será A. Certo? Então, sempre que eu penso numa variável, significa que eu reservei um espaço na memória para armazenar uma informação. Esse ICO é um apelido. Em C tem o mesmo equivalente que seria define A. Você está definindo A, um nome, um apelido. Entendi. Outra coisa, se surgir o mesmo problema que a gente não vai conseguir modificar o RA5, né? Isso, da porta A. Isso. Se surgir o mesmo problema no trabalho, a gente pode fazer com a porta B? Não vai surgir o problema não, porque no problema que eu propus para vocês, eu estou lendo da porta A, que ele vai ler os bits mais significativos, os bits menos significativos e escrever na porta B. Ah, entendi. Certo. E aí, mais alguma dúvida? O senhor vai disponibilizar essa aula gravada no Siga ou no grupo do Telegram? Eu vou disponibilizar lá no YouTube mesmo. Vou salvar no YouTube e botar o link no Siga. Ok, obrigado. É só porque... Agora, não se preocupem com a gravação não, porque essas minhas aulas todas eu não estou publicizando, são todos vídeos restritos, então só com o link para acessar. Então a gente grava, mas não está sendo divulgado ainda não, porque tem uma série de questões de direitos aí que eu não estou me preocupando muito nesse momento. Principalmente imagens, algumas coisas que eu usei, eu não referenciei o autor e eu não estava com muito tempo para fazer isso nesse momento, então eu preferi manter os vídeos restritos. Então só o pessoal da turma mesmo tem acesso a essas gravações, eu não posso publicar ainda não, porque eu não chequei questões de direitos autorais.
Ok. Mais alguma coisa, pessoal? Até agora não, só quando eu voltar a fazer atividade pra surgir. Então volte logo. Então, tchau, tchau, pessoal. Qualquer dúvida, manda. Se a dúvida for simples, a gente resolve no Telegram mesmo. Se a dúvida for complicada, eu posso tentar gravar um vídeo rapidinho explicando, ou a gente deixa para a próxima aula síncrona tirar a dúvida. Mas é importante que as dúvidas surjam. Continue tentando fazer os exercícios. A próxima. Ai, tá bom. Ok, professor. Falou, tchau, tchau.